Hoje vamos discutir um dos assuntos que mais preocupa o produtor rural dentro da sua propriedade, que é o mercado de grãos. Para isso, convidamos o especialista de mercado, Clayton Santos, para trazer algumas perspectivas futuras para o mercado de comercialização de grãos. Eu sou o Thiago Strobel, sou gerente comercial da Strobel Sementes e hoje estamos apresentando mais um Prosa de Lavoura. Clayton Santos, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Gostaria que você se apresentasse à nossa audiência. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande poder participar e, enfim, trocar essas informações que são muito relevantes, principalmente para o negócio, para o agronegócio, né, e, enfim, para o produtor que está lá na ponta, na expectativa, né, de ter sempre boa produtividade e bons preços. Então, eu sou o Clayton Santos, eu sou analista de mercado, eu atuo nessa área há mais de 25 anos, em intermediações de soja, milho, trigo, muito focado na questão de gestão, né, dentro das propriedades, conhecendo onde é que estão os custos, onde é que estão os gargalos. E então essa trajetória foi nos trazendo bastante conhecimento, né, e a vivência dentro da porteira, né, que a gente chama da porteira para dentro e também da porteira para fora. Tenta fazer esse link do que realmente é a realidade do produtor e também com como o mercado se comporta lá fora, para dentro desse entendimento tentar achar soluções ou trazer situações que possam agregar um melhor conhecimento ou uma melhor oportunidade para o produtor, né? Sempre avaliando o risco, né? Porque a gente está sempre no risco, mas ao mesmo tempo tem o risco e tem a oportunidade. Então a gente saber analisar esses dois pontos, eu acho que esse é o caminho interessante para o sucesso, digamos assim, dentro de uma propriedade, né? Sem dúvida. O nosso produtor ele é muito habilidoso e muito ele é muito competitivo dentro da porteira para dentro da propriedade. A gente ouve, não são raros relatos de altas produtividades, uma eficiência muito grande na sua produção. Mas o lado de fora da porteira, ele não tem o controle dos preços, de quanto que ele vai receber pela sua produção. Falando de mercado, como que ele pode ser mais competitivo nesse sentido? Então, com essa nossa experiência, nossa vivência do dia a dia, conhecendo a realidade de alguns produtores, né, daquilo que a gente dá uma assessoria mais direta, o que a gente percebe? Sim, concordo que ele é extremamente eficiente na questão, principalmente na questão operacional, né? E aí se tu olhar essa questão, por que ele é tão eficiente, né? Porque a estrutura do agro direcionou isso para ele, né? Então tu vê que tem dias de campo, tem feiras, tem exposições, né? Temos grandes exposições próximas e tal, então, e o produtor ele constantemente ele está buscando essa informação. Então isso faz com que ele se destaque e realmente seja muito eficiente em produtividade. Eu acho que hoje o ponto que você chegou e que eu discordo, mas que eu acendo aqui uma bandeira, digamos assim, que é a questão da gestão dentro da propriedade. Eu acho que é esse ponto que tem que afinar um pouquinho. Por quê? Porque nós temos muito custo, né? Os custos se elevaram muito dentro de uma propriedade. Então, eu acho que o que falta hoje dentro do produtor para ele ser ainda mais assertivo ou mais competitivo, quando se fala no mercado internacional, principalmente, né? Por mais que nós estamos falando de uma determinada região aqui, mas a gente está se comparando com o mundo, né? E dentro desse cenário nós precisamos entender que para fazermos o dever de casa, nós temos que continuar sendo exemplar nessa questão operacional, mas focar ou dar um direcionamento maior dentro da questão da gestão de custos, né? Tentar ver quais são as alternativas para nós entendermos nossos custos, para daí sim nós olharmos o mercado lá fora e daí olhando esse mercado lá fora a gente achar o melhor momento para fazer a comercialização. Então esse é o link que eu acho que tem que ter, né, dentro de uma propriedade. Certo. Uma das coisas que recentemente tem tomado os noticiários é a questão da guerra comercial China versus Estados Unidos e todo dia tem notícias, taxação, sobretaxação, represálias, enfim. Como que isso pode impactar na valorização das nossas commodities? Então, isso é uma ótima pergunta e está hoje na onda da crista da onda, como se diz, em relação a essas informações, porque geram, de certa forma, tensões, né? E muita especulação também. Então isso já aconteceu, inclusive, no primeiro mandato do Trump, né? Que ele quando ele assumiu no primeiro mandato lá, ele já teve digamos assim, esse posicionamento, né? Em relação ao que se produz lá nos Estados Unidos e como, na verdade, assim, eles querem ditar o ritmo e, obviamente, se ele tem o conhecimento e tem o controle do negócio, ele pode, de certa forma, direcionar isso.
E naquela época, o Brasil foi muito favorecido nesse sentido, porque os preços realmente se elevaram, não tanto Chicago, mas os prêmios, nós chegamos a ter prêmios lá de 400 pontos. Tá? Então, isso, traduzindo hoje em reais, foi uns 50 reais de bônus pago a mais do que valia a soja na época, em relação a essa, digamos assim, esse impasse comercial, né, ou bilateral entre Estados Unidos e China. O que está acontecendo agora no Brasil? Realmente, de novo, a mesma situação. O que os Estados Unidos querem? Os Estados Unidos querem impor o posicionamento deles. Tá? Qual que é o grande... O que os Estados Unidos definitivamente quer? Ele quer garantir um volume de venda para a China. Ela quer que tenha um documento lá assinado, como foi da outra vez, que, ó, China, tu é obrigado a comprar de nós X volume. É como se nós, que o produtor, né, que produz lá, ou a própria Strobel aqui tem uma produção de semente. Que bom que chegasse lá e fizesse o contrato com um consumidor lá e diz, ó, eu compro 90% da tua produção, fizemos o contrato. Entendeu? Esse é o anseio dos Estados Unidos. Claro que em contrapartida tem essas retaliações, tem esses ajustes, né, essas arestas para serem aparadas, mas de fato é isso que acontece. Com essa imposição dos Estados Unidos, né, os chineses também dizem, não, eu não vou aceitar tudo que você está me dizendo, e eu vou buscar outras alternativas. E daí que a gente vê a grande oportunidade do Brasil, né, que, bom, se os Estados Unidos não fornecer grão, ou se a China, em formas de retaliação, não quiser comprar mais volume, né, ou diminuir o volume que ela compra dos Estados Unidos, ela vai ter que vir buscar onde esse mercado? No Brasil ou na Argentina. Então, hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Se pegar entre Estados Unidos, Brasil e China, são Brasil, Estados Unidos e Argentina, 80% da produção mundial fica nesses três países. Então, a China ela não tem muito, ou ela vai para os Estados Unidos, ou vem para o Brasil, ou para a Argentina. Mas a Argentina, o volume delas é limitado, em torno de 50 mil toneladas. O Brasil estão projetando aí para 170, 180, estão falando aí para a próxima safra de soja. Então, ela tem que vir buscar para o Brasil. Ela vindo buscar para o Brasil, é aquela história, porque o mercado, o preço, né, de uma commodity, de uma soja, vamos falar na soja, que é a grande cultura, né, principalmente aqui no Brasil, o que acontece? O preço ele se resume em oferta e demanda. Então, assim, ó, se eu tenho uma demanda aquecida, teoricamente, porque a minha produção é limitada, ela pode ser crescente, como ela vem sendo crescendo nos últimos anos no Brasil, no mundo, mas ela é limitada, né? E ela tem algumas situações que dependem de clima e de alguns outros fatores. Mas, havendo um interesse maior, ou havendo uma procura maior por o nosso produto, obviamente que ele vai pressionar o mercado. Então, só que daí tem um outro porém, que existe de certa forma, uma retaliação dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Bolsa de Chicago está lá nos Estados Unidos. E queira nós ou não, quem dita o ritmo das commodities é a Bolsa de Chicago. Então, em contrapartida, se a China para de comprar nos Estados Unidos, digamos assim, diminui o volume de compra nos Estados Unidos, ela vai vir buscar em outro lugar. Em contrapartida, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai diminuir o preço lá em Chicago, porque de certa forma lá nos Estados Unidos diminui esse consumo. Então, diminui o preço do valor do bushel, né? Nós estamos falando do bushel lá o ano passado, retrasado, chegou a bater lá 17 dólares, 16, 17 dólares por bushel. Hoje nós estamos falando em 10, 10,30, 10,40. Então, por quê? Porque ela começa a diminuir, diminui o consumo lá fora, o mercado começa a diminuir. Aí, bom, vem para o mercado interno, vem para o mercado brasileiro. Chicago diminui, só que pelo preço que está lá em Chicago, o brasileiro, entre aspas, não vende, certo? Então, o que acontece? A China vai ter que pagar um bônus para isso. Esse bônus, todo mundo sabe, ou quem não sabe, nós podemos, é denominado de prêmio, né? Então, normalmente, ela paga um prêmio a mais. Então, quer dizer, o preço da soja vale 130 reais, por exemplo. Não, mas 130 ninguém está vendendo. Aí a China diz, não, eu pago 135. Opa, 135 saiu o negócio. Então, o preço base Chicago seria 130, mas a 130 não saiu o negócio, saiu 135 e não teve um bônus, né, um prêmio positivo, digamos, de 5 reais. Estou só simplificando assim, para entender a lógica de como funciona. Então, assim, em linhas gerais, essa briga, né, enquanto tiver esse desacordo comercial entre os Estados Unidos e China, é favorável, sim, para o Brasil. Agora, será que isso vai ficar para quando? Em algum momento, né, até a gente tem notícias agora que nos próximos dias vão estar sentando lá China e Estados Unidos para tentar achar um acordo.
Na medida que eles acordarem e achar o ponto de equilíbrio que fique bom para os dois, aí volta a neutralidade de novo, entendeu? Daí o mercado fica competitivo e tal. Então, assim, é muito delicado hoje tu dizer assim, ó, o produtor não vende a tua produção em virtude dessa briga, nós vamos ter preço melhor lá na frente. Ou não, vai lá, vende tudo, porque o mercado amanhã depois... Não, seria muito liviano de minha parte afirmar isso. Então, o que nós temos que estar é saber que existem essas variações e que dentro dessas variações nós temos que buscar estratégias dentro da propriedade para aproveitar esses momentos de alta e fazer alguma coisa. Ou vender, ou travar, ou fazer alguma estratégia para que eu participe desses momentos interessantes. Né? Certo. A gente está entrando no inverno, né? Nas culturas de inverno, vai começar a implantação nos próximos momentos, no próximo mês, provavelmente. E a principal cultura do sul do Brasil, em termos de inverno, é o trigo, né? E o Brasil produz 50% do que consome do trigo. Teoricamente, isso daria, assim, um preço, uma liquidez maior no cereal. É isso mesmo? Ou como que funciona esse mercado do trigo? Então, o trigo, bom, se a gente falar em comercialização de cada cultura, ainda precisaria vários dias, inclusive, para a gente chegar explorar todas as informações que se precisam. Bom, o trigo, de fato, mais ou menos o Brasil precisa importar 50% do que ele consome. Ou seja, nós estamos produzindo 50%. Esses 50% que é produzido, 90% é produzido na região sul, entre Paraná e Rio Grande do Sul. Para nós termos uma ideia, o Rio Grande do Sul produziu na última safra em torno de 3,7 milhões de toneladas. Trigo, que eu estou falando, trigo pão, trigo para moinhos, né? Desses 3 milhões e 700, 1 milhão e 700 vai para a capacidade de moagem que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, 2 milhões de toneladas são excedentes, que o Rio Grande do Sul ele passa a ser exportador. Então, às vezes, a gente se depara, bom, se nós somos deficientes, o Brasil é deficiente na compra do consumo de trigo, quer dizer, nós precisamos comprar metade do trigo que nós consumimos. Teoricamente, nós teríamos, então, sempre preços bons ou preços melhores, né? Porque, enfim, nós temos a falta de produto, tem que vir produto de fora. Só que o Rio Grande do Sul, né, quanto o mesmo tempo o Paraná, são exportadores. E quando se fala exportador, o moinho, né, que fica lá nos grandes centros, São Paulo, Nordeste, o que eles observam? Eles olham o mercado interno e olham o mercado de exportação. Então hoje, para nós termos uma ideia, o trigo que chega da Argentina, agora essa semana aí, no final de abril, início de maio, está chegando o trigo na fase de R$ 1.600 a tonelada dentro do moinho. Quanto que é o trigo nosso, o trigo brasileiro hoje chega dentro desse moinho? A 1.800. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que o moinho, na hora dele olhar onde ele vai comprar, ele vai olhar preço. Se tem algum país ou alguma região que consegue fornecer um produto mais barato do que ele tem no mercado, ele vai buscar aquilo ali. Entendeu? Então é esse que tem que entender. O preço deu uma boa melhorada perto do que nós tivemos no ano passado, né, em termos de preço. Hoje gira em 80, 85, em alguns trigos especiais até a níveis de 90. Uhum. Já existem alguns contratos futuros de trigo, tá? Na faixa de 80, 85, alguns contratos fazendo. Mas assim, qual que é o grande gargalo dessa próxima safra que a gente tem observado, falando com o produtor, ou analisando assim? É o problema clima, né? Ele vem de 2 ou 3 safras aí enfrentando problemas sérios, né, de produtividade, comprometido pela questão do clima. Então, se nós fazermos um corte assim, há 5, 10 anos atrás, nós tínhamos problemas de liquidez. Sim, os moinhos tinham pouca capacidade, nós tínhamos um excesso de produção, inclusive o trigo gaúcho muito mal falado, né, dizendo que não tinha qualidade, uma série de situações para que baixasse o preço e que nós se contente com o que tem ali. Tá? Agora inverteu a situação. Hoje o nosso trigo tem qualidade, tem demanda, porém, nós temos uma dificuldade enorme que é a questão climática. Então, hoje eu acho que o grande desafio para essa próxima safra é o produtor se convencer que o clima vai ser favorável, que ele vai conseguir ter uma boa safra. Só que para isso tem que ter algumas articulações políticas, digamos assim, não gosto de jogar a política, mas algumas estratégias no mercado para que dê uma segurança para o produtor, no sentido assim, bom, você teve um problema climático, qual o seguro? Que seguro é que vai me cobrir? Entendeu? Para que pelo menos eu não tenha prejuízo, que fique do 0 a 0, mas que eu plante o trigo. Então eu acho que esse é o grande desafio. Nós
o Brasil precisa de trigo, né? Nós temos demanda para isso, temos liquidez para o trigo, porém, o que está o que tá deixando o produtor um pouco angustiado e preocupado e fazendo ele pensar 2 ou 3 vezes se vai plantar o trigo ou não, é exatamente a questão climática, tá? Porque por mais que nós tenhamos, o clima é para ser favorável, mas a gente sabe que às vezes no final de ciclo ali, tu tem uma semana de chuva ou, enfim, uma geada tardia, ela pode comprometer muito a questão da qualidade do nosso trigo, e aí compromete preço, compromete produtividade e principalmente a rentabilidade, onde o produtor vai ter lá, então, às vezes um prejuízo, e que ele já está calejado de levar prejuízos, né? O cenário, então, para a comercialização de trigo da próxima safra, ele é um cenário positivo. Para preço, sim. Para preço. Para preço, porque o que acontece? Como o mercado internacional também ele é balizado pelo dólar, né? E um dólar acima de R$5, 5,70, quase 6 que chegou, e a gente não vê assim um cenário muito baixista para o dólar para os próximos meses ou para o próximo ano. Então, quer dizer, o dólar é elevado. O produto internacional ele chega mais caro aqui para nós, certo? Então, ele chegando mais caro aqui, ele pressiona que o mercado nosso aqui acompanhe isso, né? Agora, claro, também nós não podemos ficar sonhando com um preço muito lá em cima, porque em contrapartida, e é natural em qualquer país, que os governos eles precisam de comida barata. Então nós temos que entender essa lógica também. Ao mesmo tempo que nós queremos ter produtividade e preço bom, o governo num todo, quando ele olha para a população, para quem consome, ele vai fazer de tudo para que esse trigo, ou que essa matéria-prima, ou que esse alimento chegue o mais barato possível para que consiga alcançar a mesa de todo mundo. É aquela história que não existe almoço de graça, alguém vai ter que pagar isso. Então, ao mesmo tempo que nós queremos evoluir na produtividade, ter a nossa lucratividade, que os preços subam, tem também do outro lado uma corrente segurando isso. Então, o governo vai buscar de todas as alternativas, ou trazer trigos mais barato, ou fazer alguma espécie de subsídio para que lá o consumidor final não acabe pagando muito caro essa conta. Então, esse é o entrave, né? E é a luta que eu acho que as nossas lideranças dos triticultores, empresas, cooperativas, sindicatos, sei lá, teriam que ter uma sensibilidade e fazer algumas ações mais objetivas, né? Como, por exemplo, daqui a um pouco sentar com os moinhos, ver qual que é a deficiência que eles têm de variedades, fazer alguma espécie de, como o Trump está fazendo com a China lá, de fazer alguns acordos, né? Para que tenha segurança tanto o produtor em que ele vai produzir, vai ter consumo e vai ter um preço razoável, e ao mesmo tempo o moinho sabendo que ele também não precisa ficar muito vulnerável, buscar lá fora, sabendo que ele tem dentro de casa situações que ele pode fazer, né? E o que uma falta de uma política de comercialização de trigo, o que ela provoca nesse mercado? Então, o mercado por si só, eu digo assim, quanto menos política envolvida, melhor. No sentido assim, de que o mercado ele é dinâmico, né? Então, quer dizer, nós temos um mundo globalizado, as informações circulam a todo momento, a todo instante. Digamos assim, politicamente falando, o que o governo tem que se preocupar? Dizer assim, bom, produtor, eu preciso de ti. Produtor, tu que planta trigo, tu gera N impostos, desde o combustível, da semente, da mão de obra, de máquina. Então só isso gera um volume de negócios, né, dentro da economia fantástico. Qual que é o problema? Onde que o governo poderia intervir ou digamos assim, ajudar, né, ou dar segurança para o produtor? Com políticas de seguro agrícola, tá? Que dê uma segurança que, produtor, tu teve um problema climático. Então é o seguinte, não te preocupa que essa tua dívida que tu gerou aqui, investindo e comprando aqui, nós vamos cobrir, ou nós vamos dar um prazo, ou vamos ter, para que o produtor se sinta seguro de que, não, cara, eu vou plantar, se São Pedro lá não me deixar colher, não foi por minha culpa, entendeu? Só que às vezes o governo não entende dessa forma e acaba, digamos, sacrificando o produtor, né, ou julgando o produtor de uma forma que ele está lá para fazer o melhor, entendeu? Só que o produtor, ele é o investidor, né, porque se nós comparar, por exemplo, com uma empresa, a empresa, quando tu vai produzir lá vamos pegar lá, sei lá, um copo, uma caneta, uma cadeira ou uma máquina, ela tem lá o custo da matéria-prima, tem o custo dos insumos, mão de obra, tem a margem de lucro dela e ela vai ter um preço, né? Ela vai conseguir formar aquele preço. Então, antes de ela começar a produzir, ela já sabe o preço de custo que ela tem daquele produto, daquela matéria-prima. O produtor tem essas mesmas situações, ele tem custo de insumos, de mão de obra, de investimentos e tudo mais.
Só que ele só vai ter certeza de qual será o custo dele depois que colher. Porque a variável está entre quanto efetivamente ele vai colher e, além de quanto ele vai colher, qual o preço é que ele vai ter. Que também são duas variáveis que ele não está na mão dele, né? Então, mas ao mesmo tempo ele está lá investindo, ele está lá suando, botando dinheiro, fazendo a coisa acontecer num processo, numa fábrica, né, de céu aberto, que ele não sabe se exatamente vai colher ou não vai, ou se vai ser o suficiente para ele cobrir as contas dos custos deles. Então, por isso que talvez nesse quesito, se tivesse algumas políticas mais claras, com realmente dessa segurança financeira para o produtor, né? Diz, produtor, vai lá, tá aqui o dinheiro no banco, tu planta. Se tiver problema climático, né, que comprometer a tua qualidade, não te preocupe que essa conta tu não vai precisar pagar, que nós vamos garantir. Acho que não precisa muita coisa, entendeu? E claro, além disso, que é hoje que a gente vê que peca, que o Brasil está muito atrasado nesse sentido, é a questão de armazenagem, né? Então, tipo assim, às vezes o produtor se obriga a determinada região colheu, já tem que se desfazer desse produto, então acaba isso impactando um pouco no preço, né? E às vezes criando uma pressão que não precisava se fosse uma forma um pouco mais gerenciada nesse sentido. Certo. Em relação à soja, mudando um pouco de assunto, a principal, que é a nossa principal cultura, qual a expectativa para a safra 25-26? Então, a soja é um desafio, né? Hoje o que a gente vê muito assim vamos dar um palpite aqui. Não existe isso mais, né? O mercado hoje a gente tem que fazer, obviamente, previsões do que pode acontecer. Nós temos que definir cenários, né? Mas assim, existe a Bolsa de Chicago, que até eu comentei anteriormente, né? A Bolsa de Chicago já tem há quase 200 anos. E o que é a Bolsa de Chicago? Ela nada mais é do que um indicador, né? Se trazer numa lógica mais assim, para ficar mais transparente para o produtor que está para entender, é como se fosse uma FIP do nosso carro, entendeu? Eu preciso vender um carro, eu tenho um carro, eu quero vender. O que eu vou olhar a primeira coisa? Ver se a FIP, né? Eu boto o modelo do meu carro e boto a FIP lá e eu vai dizer, não, teu carro vale 100 mil. Beleza, pode ser que tu venda a 110, pode ser que tu venda a 90, mas tu tem uma referência, que é aquilo ali. A Bolsa de Chicago é a mesma lógica, tá? O que ela está nos dizendo? Ela está mostrando, e aí que é o importante a gente entender isso e conhecer essa lógica, que ela já consegue nos mostrar até 2028, por exemplo, eu estava fazendo um estudo hoje de manhã, ontem até, como é que está o posicionamento de Chicago até 2028. E aí se nós olharmos, o mercado está estagnado. Ele está ali entre 10 e 40 dólares por bushel, isso traduzindo em reais, em saca, está falando em 130, 135 reais. Nós temos, digamos, praticamente os próximos 24 meses, todos os meses, porque a Bolsa de Chicago ela é mês a mês. Então eu pego do mês de maio agora até maio de 2028, eu tenho todos os meses, eu tenho um vencimento lá na Bolsa. E todos esses vencimentos estão em linha, tá? Isso traduzindo em torno de 130, 131 reais base Porto. Claro que eu não estou considerando prêmio nem nada. Então, se nós olharmos por essa ótica, o mercado está estabilizado, entendeu? Não tem nenhum fator. Mas Clayton, amanhã pode mudar isso. Claro, não estou dizendo que o mercado vai congelar nisso aqui até 2028 vai ser isso. Não, eu acho que ele está no piso, tá? Nós falamos em piso e teto. Um pior cenário que nós tivemos lá em 2017, 2018, que o mercado chegou a 7 dólares, 7,80 o bushel, no pior cenário. Então o pior foi, vamos balizar em 8 dólares o bushel. Então o mercado pode vir a 8? Pode, já teve. Então ele não tem nada que nos garante que não venha. Mas eu acho que ele está bem no piso do negócio. Como ele já chegou a 17, né? Então se nós olharmos do 10 para o 17, ele está longe. Então ele tende, né, pelas circunstâncias todas do mercado, dele dar em algum momento alguma reagida, tá? Quando que vai acontecer e como vai acontecer, a gente não sabe. Por quê? Porque dentro desse mercado existem dois grupos que a gente chama. Existe o grupo dos fundamentos, né? Quando eu falo em fundamentos, o que são? Área de plantio, os estoques de passagem, o clima. Então qualquer situação que possa movimentar isso, ele vai impactar no curto, médio e longo prazo no preço. Só que, paralelamente a isso, nós temos os especuladores, tá? Esses especuladores são quem está toda hora largando notícias, né, sobre o próprio clima, sobre a demanda, sobre pandemia, sobre guerras, sobre acordos bilaterais. Então, todas essas informações que a gente chama de boatos, ela interfere diretamente no mercado.
no momento, às vezes diariamente, ou às vezes de um dia para o outro, mas ele acaba pressionando esse mercado. E aí quando vai passando o tempo, vai se cruzando o fundamento, né, o que é realmente estoque, o que realmente produziu, o que está realmente se consumindo com essas notícias. Então, se nós olharmos hoje, o mercado ele é baixista, olhando por esse cenário técnico fundamentado. Mas como a gente sabe que esse mercado ele pode mudar a todo momento, então assim, nós temos que estar preparados para que quando o mercado dá alguma alavancada, eu ir lá e fazer alguma coisa. O que a gente percebe muito hoje no produtor, que quando o mercado dá essas alavancadas, aí ele se recua. Porque ele fica acreditando que o mercado vai voltar lá nos níveis de 200, quando chegou em alguns momentos, e que a gente sabe que não é simplesmente uma vontade, entendeu? Tem que ter vários fatores acontecendo ao mesmo tempo para que isso possa realmente acontecer, né? Certo. E quais são os fatores de influência que o produtor precisa se atentar e as estratégias que ele precisa adotar para garantir uma melhor média na comercialização dos grãos? Então, hoje o que a gente defende, no começo a gente estava conversando ali, que o produtor é muito especialista em produzir, a gente fala na questão da gestão, tá? Então, assim, ó, se perguntasse assim para mim hoje, qual que é o segredo da comercialização, tá? O segredo é tu saber teu custo de venda. Mas daí tu vai dizer, claro, então a indústria a gente sabe que ela consegue prever isso antes de começar a produzir, mas o produtor sabe que não tem. A gente sabe que tudo são variáveis, mas eu digo assim, ó, o produtor ele tem que estar preparado para o pior cenário, tá? Porque tudo que vir melhor daquilo que ele se preparou, ele está no céu. Então, estrategicamente, o que o produtor tem que saber? Ele tem que saber identificar esse custo dele. Então, como é que ele vai saber identificar esse custo dele? Ele tem que adotar uma gestão simples, não é que eu estou dizendo, tem que ir lá contratar um cara especializado no negócio, se puder, melhor, mas o que eu quero dizer assim, minimamente, tá? Hoje, dentro de uma propriedade, para te identificar um custo, né, da soja, do milho, do trigo, ele tem que ter no mínimo de 15 a 16 indicadores. O que é esses indicadores? É de semente, é de defensivos, é de fertilizantes, e assim vai. Então, aí ele consegue identificar qual o custo que ele vai ter para produzir 1 hectare, né? E aí ele pode pegar a média da última safra ou a média dos últimos 3, 4 anos de quanto ele produziu. E aí ele vai ter um custo e aí ele vai dizer, bom, eu nessa minha propriedade eu consigo, o meu custo é R$100 a saca de soja. Tá? Hoje o mercado está 130. Então, em tese, eu tenho 30% de margem. Esses 30% de margem é positivo? É o que eu quero? Atende ao meu objetivo? Paga minhas contas, então me sobra 30%? Cara, por que eu não vou vender? Então eu vou vender. Quanto que eu vou vender? Aí eu tenho que olhar meu fluxo de caixa. Eu também não posso ser, agora eu vou vender toda a minha safra, daqui um pouco nem plantei e aí eu não vou colher, daqui um pouco tem um problema climático. Então, claro que eu tenho que ter essa racionalidade, né, para mim entender até onde que eu vou chegar. Mas assim, para o produtor, ele ser mais eficiente, primeira coisa, ele tem que ter essa gestão. Segunda coisa, ele tem que saber medir esses indicadores. Sabendo medir esses indicadores, ele vai conseguir, então, identificar onde é que está o risco dele. Por quê? Porque cada indicador dele você vai dizer, tu está gastando aqui em defensivos muito mais do que a média. Né? Ou tu vai numa pesquisa, ou pesquisa com o vizinho, pesquisa nas entidades que tem, quanto que você gasta em defensivos para a cultura da soja, do milho, do trigo? Gasta X valor. Mas eu estou gastando acima disso aqui. Eu tenho como reduzir? Eu não sei. Aí tem que ver dentro da particularidade lá. Mas o que a gente observa em tese entre algumas propriedades, né? Que, por exemplo, eu tenho uma propriedade que o custo dele está em R$98 a saca e o outro está em R$140. Então, assim, esse que está em 148, ele está no sinal vermelho já há tempo. Tá? Mas por que tem essa tanta diferença? Bom, porque daqui a um pouco tem um rendimento alto, daqui a um pouco tem um grau de investimento muito alto, ou de endividamento, entendeu? Daqui a um pouco investiu em outros segmentos que não é da lavoura, e aí acaba pulverizando, e a lavoura que acaba tendo que pagar a conta. Então, enfim, depende de particular de cada um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que daqui a um pouco eu não vou vender a 130, porque que esse mercado vai a 150. Mas aquele cara que o custo dele é 90, 98 ou 100, ele precisou vender, ele vai vender, entendeu? Então não tem como nós segurar e dizer, não, vamos todo mundo parar, ninguém vai vender, vamos pressionar esse mercado. Não tem, porque sempre tem aquele cara que é mais eficiente e aí ele vai ter mais essa vantagem. Então, para resumir esse processo, acho que o produtor tem que se dedicar, tem que, dentro dessa questão da gestão mesmo, para ele poder mensurar isso, mas de uma forma simples, objetiva, sem ser aquela coisa burocrática, entendeu? Que acaba, às vezes, afastando o produtor desse processo aí, né? Tá certo. Em um cálculo simples, como que o produtor pode entender se ele está ganhando ou perdendo dinheiro dentro da sua estratégia de comercialização?
Tá, isso é uma boa pergunta também, porque assim, às vezes a gente passa batido e eu cansei já de conversar com alguns produtores e tal, não, porque eu vendi, no meu melhor preço foi a R$150, eu vendi. Daqui a pouco ele vendeu lá 10% a 150 e ele está naquilo na cabeça que ele fez um baita negócio, mas tem 90% da produção dele que ele não vendeu ou vendeu a 120, por exemplo. Então, como é que ele vai mensurar isso sem ter uma análise, né, de gestão, sem ter uma auditoria, digamos assim, dentro da propriedade? O que ele faz? Ele vê o melhor preço que o mercado chegou na região dele, o que ofertou para ele, e dentro desse melhor preço, nessa janela dos últimos 6 meses, dessa última safra, ele que faz lá, ele olha o melhor preço que teve no mercado, desse melhor preço, qual o percentual que ele vendeu nesse melhor preço? E por que ele vendeu nesse melhor preço? Então essas respostas ele tem, né? Ele mesmo tem. Bom, se o volume que ele vendeu é muito inferior, alguma coisa está errada já dentro das decisões dele. Tá? Então esse é um ponto para ele poder medir se ele está indo bem ou não dentro da questão da comercialização. Outro fator é ele pegar, e aí aquilo que daí volta, se ele tem exatamente o custo de produção dele, ele olhar o custo de produção e olhar o preço médio que ele vem vendendo, tá? Se o preço médio está acima do preço de custo dele, está ótimo, ele está vendendo com lucro. Uma coisa certa, quebrar ele não quebra, entendeu? Ele tá tranquilo. Agora, o que tem que cuidar muitas vezes nesse detalhe, que às vezes o produtor acaba se iludindo, tipo assim, não, eu não vou vender a minha margem aqui, eu tenho que vender a minha soja a 120 para cobrir todos os meus custos, a 130, mas lá com a briga do Trump com a China, ou não sei o que climático, ou por alguma notícia que às vezes é um boato e não uma notícia fundamentada, que o mercado vai subir lá em tal patamar. E aí o que ele faz? Não vou vender minha produção, vou lá no banco, vou pegar um EGF e vou segurar essa minha produção. E aí às vezes ele acaba gerando dois problemas, entendeu? Ele acaba o mercado recuando, ele tendo que vender um pouco mais barato e ainda pagando um juro mais caro. Então por isso que ele tem que estar atento a identificar o custo dele, identificando o custo dele, ele olha o que o mercado está pagando e com base nisso ele vai fazendo as proteções. A melhor regra que se tem para tomar essas decisões é fazendo média, entendeu? Mas média sempre em base do custo que ele tem. Então se o meu custo é 120, o mercado chegou a 130, eu vou vender. Que volume eu vou vender? Bom, aí eu vou depender do meu fluxo de caixa, da minha necessidade, de quanto eu vou colher. Só que essas vendas eu posso estar fazendo agora. Por exemplo, nós vamos plantar soja em outubro, né? Aqui na região. Então, eu posso ir para que eu vou colher em março, né, abril do ano que vem, e que eu tenho um pouco uma dívida para junho do ano que vem. Então, por que eu vou vender agora se eu tenho praticamente um ano pela frente para fazer essa venda? Perfeito? Só que se eu tenho um custo já pré-definido, né, que mais ou menos eu sei o que eu vou postar na minha lavoura. Se o preço que estão me dando hoje, ele é rentável, né, me dá uma margem interessante, por que eu não vendo? Eu tenho que vender. E aí eu posso até fazer algumas outras estratégias. Posso usar o próprio grão, como o grão que eu não vendi ainda, como uma proteção, entendeu? Então digamos que o meu custo é 120, me ofertaram a 135, vendi, estou ganhando R$15 por saco. Em algum momento, vendi 10%. Em algum momento o mercado foi a 140, vendo mais 10%. O meu preço médio já vai lá para 137, certo? Daqui a pouco o mercado veio a 130, vendo também. Meu preço médio está em 133. Quer dizer, eu tenho que estar balizando o meu custo com o que o mercado está me dando. Porque dentro desse cenário todo, assim, o produtor tem que entender que ele é tomador de preço. Fazendo a análise com a indústria, né? A indústria ela é formadora de preço. O produtor ele é tomador de preço. Quando que ele vai tomar o preço? Quando o preço é bom. Quando que o preço é bom? Quando o meu custo é menor do que o preço que estão me ofertando. E aí, a partir disso, eu vou tomando as decisões, né? Sem dúvida. O grande segredo é o produtor ter muito claro na mão dele o quanto que a lavoura dele custa, né? Todas as despesas, né? Absolutamente tudo, né? Acho que esse é o grande... Fundamental. Isso aí eu acho que é o desafio hoje, né? Justamente. Você tem... Até porque se a gente olhar assim, ó, eu disse, o produtor vai dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou procurar isso, né? Como é que eu vou quem que vai me ajudar a assessorar nesse processo, né? O quanto tempo eu tenho que me dedicar para isso? Eu diria assim, a comercialização ela é tão complexa quanto o próprio plantio. Você vai dizer assim, o produtor hoje ele sabe o que ele tem que fazer, mas tipo assim, na hora que ele plantou, ou antes de plantar ele já está planejando qual a variedade que vai plantar, qual o talhão que vai usar, se tem que calcarear, se tem que descompactar, tem uma série de detalhes ali, né?
Depois que ele planta, ele continua diariamente ou semanalmente, ele tem uma rotina dele acompanhando aquele desenvolvimento. Parar um pouquinho, agora começou a dar infestação, vou ter que entrar, né? Ele está até a colheita. A comercialização, ela exige a mesma coisa. Então, eu digo assim, ó, até mais, tá? Porque como ela é complexa e não depende somente da vontade dele, né? Depende de vários fatores. Então, eu diria assim, ó, para cada 1 hora que o produtor se dedica para a questão do cultivo, ele teria que dedicar no mínimo essa 1 hora também em planejamento na comercialização. Porque daí ele vai estar caminhando, né, como se diz, com as 2 pernas mesmo, entendeu? Porque daí ele está olhando a produtividade dele, mas ele não está tirando o foco, né, da comercialização. Então acho que esse é o ponto, é o desafio que as propriedades, né, os produtores vão ter que buscar, né, informações, né, ou com profissionais, ou enfim, para poder ajudar ele dentro desse processo. Né? E num cenário da agricultura cada vez mais de margens mais ajustadas, né, e custos mais elevados, eu acho que é fundamental, né, tanto quanto, como você falou, tanto quanto plantar, comercializar e controlar gastos, né? E não só insumos que vai ser aplicado na lavoura, investimentos de todas as formas, né? Acho que todo o complexo ele tem que estar muito bem dentro do descrito na ponta do lápis para o produtor ter esse controle total da propriedade. Né? Perfeito, até porque se tu olhar assim, ó, dentro de uma propriedade, né, tu olha assim, olha a coisa mais linda daquela propriedade, bem bonitinha, pintadinha, com a sede lá perfeita, né? Mas tudo isso tem um custo, certo? E esse custo, quem que paga essa conta? Por exemplo, quando eu sou funcionário, né, que eu tenho lá na CLT, eu tenho todo mês lá, tenho meu salário, eu tenho que viver, né, trabalhar, viver aqueles 30 dias com aquilo que eu ganho, né, e de certa forma sobrar para conseguir investir e, enfim, prosperar. O produtor é da mesma forma. Só que quem que paga o salário dele? Né? Quem que paga a conta de manter essa engrenagem, né? Manter esse motor, né? Que é uma propriedade, funcionando tudo certinho? É aquilo que ele produz. Então, se ele não tiver exatamente o controle disso, né, na mão, né, no controle da mão dele, ele é bem fácil ele se perder e daqui a um pouco tá entrando num prejuízo, porque não ter lá antes, né, no passado, ou tipo assim, não ter dado essa atenção que teria que ser dada nessa questão da gestão, do controle do custo. Então isso que acho que é fundamental, né, dentro do processo. Certo. E o que o Brasil precisa para ter uma liberdade de comercialização de grãos maior? E como que o produtor pode ajudar a ditar essa regra de mercado? Então, hoje se nós vamos olhar assim, o Brasil ele é o celeiro mundial de alimentos. Né? Isso já está superado, ninguém discute isso. Então, quer dizer, é um grande... quem pode abastecer o mundo, né, de alimentos é o Brasil, certo? Bom, o que falta para o Brasil? O Brasil está muito amador ainda nessa questão de planejamento futuro. Quando fala em planejamento futuro, assim, a gente não vê ações governamentais em estratégias há 10, 20, 50 anos. Tá? Então, se o Brasil, né, se o meu negócio é produzir, eu tenho que dar todas as condições possíveis para produzir. Então, o Brasil, o governo, né, ele tem que entender que o quanto isso traz riqueza para o país. E aí ele tem que direcionar esse retorno para aqueles gargalos. Onde é que está sendo a nossa grande dificuldade hoje no Brasil? Logística, tá? Tanto férrea, quanto rodovia, quanto hídrica. São vários rios que podiam ser muito mais explorados. Então nós temos um alto custo em logística. Nós temos um alto custo em portos. Né? Quanto tempo que não se vê investimentos pesados em portos? Para nós termos uma ideia, Rio Grande, se a gente está movimentando uma cultura, eu já não posso movimentar outra, eu tenho que esperar para movimentar uma, eu não posso estar literalmente trabalhando com 2 ou 3 culturas. Então, quer dizer, o país parou nesse sentido. Então, precisa ter esses investimentos em logística e transporte. E trazer uma segurança jurídica. Eu acho que esse é o outro ponto fundamental, que talvez não venha tanto investimentos de fora, de outros países, em virtude dessa insegurança jurídica, que muitas vezes o cara vai trazer dinheiro aqui e ele não está seguro de que ele pode em algum momento ser penalizado ou ter alguma situação que ele possa perder dinheiro. Então hoje ninguém quer perder dinheiro, então para isso que precisa ter esse equilíbrio aí, né? Então acho que esse é um ponto fundamental assim, para o Brasil se solidificar cada vez mais como o celeiro de alimentação, né? E porque o produtor por si só ele é um guerreiro, né? Ele é um entusiasta, ele enfrenta qualquer tempestade, qualquer tempo para produzir. Só que às vezes ele espera alguma coisa, o mínimo, e acaba não vindo.
Então acho que é isso que os governos, né, que as lideranças têm que pleitear mais para que tenha essa segurança aí. E a questão da armazenagem, né? Acho que é um outro fator bastante importante, né? O Brasil é muito deficitário em armazenagem. E aí quando chega as safras, tem esses gargalos de produção, e aí acaba às vezes pela pressão, né? Porque o mercado trabalha na pressão de oferta e demanda, então tem aquela pressão de ter que escoar. O comprador diz, não, para um pouquinho, se eu tenho tanta necessidade de escoar, por que eu vou ter que pagar 15 se eu posso te pagar 10, entendeu? E aí vai pressionando o mercado, e aí aquela história, como em algum momento eu preciso vender, então acaba que tem que, às vezes, a qualquer custo vender para poder liberar lá um espaço ou, enfim, pagar a conta, e acaba gerando toda essa insegurança, ou às vezes essa falta, né, ou perda de dinheiro que poderia ser um pouquinho mais trabalhada, né, dentro de um conjunto todo aí. Muitas vezes, porque a gente falou antes de preço praticado em Porto, né? Tu falou em 130, 135, e o valor aqui chega bem menos, e tudo em função desses custos, né? Exatamente. Logística, armazenagem, enfim, todo esse custo Brasil que nos penaliza no fim, né? Talvez as margens poderiam ser até melhores se nós tivéssemos uma estrutura um pouco mais eficiente de todos esses fatores, né? Perfeito. Até porque se nós olharmos num contexto geral, e aí nós temos que comparar, né? Vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, tá? O Brasil até já está produzindo melhor produtividade por hectare do que os Estados Unidos. Então, quer dizer, o produtor está fazendo muito bem o seu dever de casa ali. Só que nós vamos ver em questão de eficiência, né? Os Estados Unidos é muito mais eficiente, tá? Ele tem, só para nós termos uma ideia em termos de malha ferroviária. O Brasil não chega a 30 mil quilômetros de malha ferroviárias ativa. Os Estados Unidos passa de 230 mil. Então só aí eles já nos dão um laço nesse sentido. Fora das hidrovias, fora da questão da industrialização, eu acho que o que nós temos que fazer mais é agregar valor dentro dos nossos produtos, né? Então já evoluiu bastante em várias indústrias, mas quanto mais nós industrializar, mais vamos agregar valor, mais empregos vão gerar, mais renda vai ter e mais desenvolvimento o país vai ter, né? Então acho que isso é os desafios que nós precisamos ter aí, e esse olhar assim, né, para essa geração que está vindo, né? Que você tenha esse entendimento e perceba isso, e tenha esses empreendedores aí nessa busca aí constante para isso, né? Sem dúvida, e ainda nos custa também na volta, porque todos os nossos insumos são praticamente importados, eles custam porto, custa ferrovia, tudo, essa logística toda reversa também é mais cara por causa disso, né? Tanto que tu vê um exemplo, às vezes a gente importa o fertilizantes, por exemplo, né? Que é um grande volume, né? Um grande commodity que vem em grandes quantidades. Normalmente eu tô voltando com o caminhão vazio, né? Que eu podia estar descendo com o grão no porto e voltando com o fertilizantes. Normalmente ele fica fora dessa cogitação. Ou eu estou uma hora só descendo e voltando com esse caminhão vazio, né? Então eu não tenho essa sinergia. Exato. Que eu podia otimizar um pouco melhor para que eu conseguiria ter um frete diluído, né? Teria um custo melhor. Ainda que nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos próximo do porto, mas tu pega aqui em Mato Grosso do Sul, que ficam mais distantes dos portos, então o custo deles é altíssimo, né? Tanto para escoar a produção deles, como também para chegar os insumos lá nas fazendas, né? Tá certo. Clayton, a gente está chegando no fim do nosso episódio. Você abrir espaço, quiser fazer alguma consideração final? Bom, a gente falou bastante, eu sei que é bastante informação, né? Isso, quando se fala em comercialização, sempre desafiador, né? Eu espero ter realmente passado alguma mensagem, né, que possa ter agregado lá, pelo menos despertar o interesse do produtor, e que ele precisa focar nessa questão da gestão, né? De controlar os custos. Fico disponível, assim, se alguém quiser ter de repente fazer uma reunião ou bater um papo especificamente com algum grupo de produtor, ou quais estratégias podiam ser feitas, né, ou até disponibilizar uma questão de um curso, né, sendo alguns parceiros nossos. Até nós estávamos comentando antes da TF Farinhas, do professor Luiz Pacheco, que ele dá hoje um curso sobre como montar as estratégias usando a Bolsa de Chicago ou a B3, para fazer essas proteções que às vezes a gente acha que é tão difícil, sim, mas que às vezes é falta de um entendimento, entendeu? Que às vezes tem alguns termos técnicos, isso não é para mim, ou eu tentei fazer e já perdi dinheiro. Eu acho que o que ele tem que entender é como que funcionam esses mecanismos, né? À medida que ele entendeu esses mecanismos, ele vai saber lá na verdade fazer se é bom para ele ou não, ou qual é o melhor momento de fazer isso. Então a mensagem que eu também quero deixar aqui, né, além de agradecer a oportunidade,
é que sim, o Brasil é um país de oportunidades, né? Por mais que tenhamos algumas adversidades em alguns momentos, mas nós não podemos baixar a guarda, nós temos que buscar, porque é aquela história, se hoje a gente não está tão bom como a gente gostaria, mas a gente sabe que ali na frente tem um horizonte, e esse horizonte, enquanto tiver a população crescendo no mundo, eles vão precisar de nós, né? E nós, quanto mais preparados nós tivermos, mais eficientes nós formos, nós vamos estar com uma melhor rentabilidade, que eu acho que é isso que é o foco do produtor, né? Ele ter uma melhor rentabilidade. Talvez nem tanto produtividade. Talvez a produtividade ela ajude a ter uma melhor rentabilidade, mas nem sempre isso está casado junto. O que ele tem que focar é na rentabilidade hoje, para que ele consiga se perpetuar cada vez mais, né? Investir, enfim, trazer toda essa pujança que o agro traz para o Brasil e para todos nós, né? Certo, nós vamos chegando então ao fim de mais um episódio do Prosa. Agradecemos muito a tua presença, Clayton. As informações foram muito importantes, muito relevantes. Eu tenho certeza que os produtores vão aproveitar muito. Agradecemos a audiência que nos acompanha. Nos acompanha nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. E chegamos ao fim.